Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição número 125, já são muitas. Edição para quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, dia de aniversário de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional. Para muitos, o melhor jogador do mundo, para muitos não é, enfim. É uma questão que nunca será decidida de pleno direito. Eu escrevi sobre Ronaldo hoje, no último passo. Quem quiser dar um saltinho ao meu site daqui a bocadinho, depois desta emissão do Futebol de Verdade, está convidado a ir ler sobre os desafios que esperam Cristiano aos 35 anos. Mas não é disso que vou falar aqui hoje, porque hoje aqui no Futebol de Verdade cumpre fazer a análise daquilo que foram os jogos de ontem da Taça de Portugal. As duas partidas da primeira mão das meias finais. Primeiro o Benfica, Futebol Clube Famalicão. Vitória do Benfica por 3-2. Vitória suada e praticamente no último lance do jogo. Um cabeceamento fulminante de Gabriel. E depois o empate surpreendente também do Futebol Clube do Porto no estádio do Fontelo perante um Académico de Viseu, que é da segunda Liga, mas que se bateu sempre bem perante uma equipa do Porto que também, é verdade, é preciso dizê-lo, tinha muita gente nova e muita gente que não está assim tão habituada a jogar quanto isso. Já lá vou falar dos dois jogos de ontem. Para já também cumpre-me lembrar-vos que podem fazer perguntas. Quem estiver a assistir a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, desde que esteja a fazê-lo em direto, pode ir às caixas de comentários respectivas e deixar perguntinhas. Não tem que ser sobre os temas de que estou a falar no programa de hoje. Aliás, já o disse ontem, até agradeço que seja sobre outros temas, para não estar a repisar a mesma matéria. Tem que ser sobre futebol, porque eu sobre outras matérias não respondo aqui, pelo menos. Portanto, já sabem, caixa de comentários para quem está a ver em direto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Caixa de comentários, perguntas sobre futebol e daqui a pouquinho, assim que acabar este Futebol de Verdade, é só dar um saltinho até ao antoniotadeia.com, que é o meu site, onde tem muitos conteúdos interessantes para ler e onde pode também assistir em direto à sessão de hoje de perguntas e respostas. É o Q&A, assim que entram no site, do lado direito da homepage, terá lá um link para poder assistir à sessão de perguntas e respostas do dia, com as melhores perguntas que forem deixadas nas caixas de comentários durante o direto de hoje. Ora bem, vamos então ao tema do dia, que são os jogos de ontem da Taça de Portugal. Dois jogos muito mais interessantes o primeiro do que o segundo, é preciso dizê-lo. Muito mais interessante porque houve argumentos diferentes a serem colocados em campo. Podemos dizer que o segundo até foi mais equilibrado, porque acabou empatado, mas no Académico de Viseu Futebol Clube do Porto vimos um Porto a jogar os mínimos olímpicos. Um Porto que, sabendo que tinha pela frente uma equipa de segunda Liga, sabendo que tinha a segunda mão em casa para poder depois, mais tarde, eventualmente vir a resolver a eliminatória, apareceu com muita alteração. Foram 8 alterações, quer tenhamos como referência aquilo que é o 11 base, o 11 de gala mais habitualmente utilizado por Sérgio Conceição, quer tenhamos como referência aquele que foi o 11 que ganhou por 4-0 no sábado passado no Estádio do Bonfim ao Vitória Futebol Clube. Portanto, uma equipa muito diferente da habitual, que não meteu assim tanto futebol em campo. Houve boas surpresas, mas já lá vou. Antes disso, no Estádio da Luz, o Benfica ganhou por 3-2 ao Futebol Clube de Famalicão e o Benfica mudou menos. O Famalicão apareceu com o futebol que tem feito da equipa de João Pedro Sousa uma das sensações, ou mesmo a principal sensação do futebol português nesta temporada, e acabou por vender muito caro a derrota. Até sou capaz de dizer que não merecia ter perdido o jogo, porque ao fim e ao cabo, acabou por ser uma equipa equivalente ao Benfica em todos os parâmetros e merecia a equipa do Famalicão levar a decisão para casa noutro tipo de circunstâncias, que não são estas, porque o Benfica assim já sabe que vai a Famalicão para a semana e que o empate lhe basta. Se o jogo tivesse ficado 2-2, o Benfica ver-se obrigado a ir ganhar ao Minho. Assim, já não vai precisar de o fazer, embora ainda assim seja favorito para o conseguir. Ora bem, primeiro jogo, Benfica-Famalicão. Bruno Lage mudou também algumas coisas. Eu já tinha dito aqui ontem, surpreendeu-me que ele tivesse chamado o Vlaco Dimos à baliza, porque pensei que a experiência com o Zlobin seria para continuar, mas já se vê que esta é uma das questões, é que o Benfica não tem um segundo guarda-redes à altura, e por isso mesmo, quando os jogos começam a ser mais complicados, não há cá rotação e regressa Vlaco Dimos. Também esteve em campo o André Almeida, mas acabou por poupar Bruno Lage Ferro, acabou por poupar Rafa, acabou
por poupar Vinícius e acabou por poupar Weigl. Já era de esperar esta alteração, algumas dessas alterações, embora destes 4, 3 tenham acabado por entrar durante a partida, porque o jogo de facto se complicou bastante para o Benfica. A primeira parte foi equilibrada, ainda assim uma ocasião, eu diria, para cada lado. Na segunda parte, o Benfica até marcou primeiro, com a grande penalidade convertida por Pizzi, mas depois foi o Famalicão que mostrou o futebol e foi o Famalicão que, em 2 momentos, foi capaz de aproveitar um mau posicionamento da linha defensiva do Benfica, sobretudo, dá-me a ideia que de Ferro, que é ele, sobretudo no segundo golo, acaba por ser ele que está mal colocado e que permite o passe de Pedro Gonçalves para a finalização de Tony Martínez. Pedro Gonçalves, que foi, do meu ponto de vista, o homem que encheu o campo do Estádio da Luz. Grande jogo do médio famalicense, a mostrar a qualidade que já se lhe tinha visto em muitos jogos deste campeonato. E ontem foi ele que marcou o primeiro, após uma excelente jogada e tabela com o Diogo Gonçalves. Foi ele que assistiu para o segundo. E a verdade é que o Benfica, 12 minutos no final, estava a perder o jogo em casa frente ao Famalicão e a ver-se forçado um forcing final que acabou por resultar na reviravolta no marcador. Primeiro um gol de Rafa, que entretanto tinha entrado, a recarga a um remate de Vinícius, que também tinha entrado, portanto foi Bruno Lage forçado a chamar a sua artilharia pesada para a partida e depois, já aos 90 mais 5, ao 5º minuto de compensação da partida, o 5º e último minuto de compensação, um canto de Grimaldo. Anderson não foi tão rápido quanto isso a atacar a bola e devia tê-lo sido, porque ainda por cima era daqueles que não tinha jogado de início, não estaria assim tão fatigado quanto isso. Foi Gabriel mais rápido, e Gabriel nem sequer é um modelo de velocidade, foi mais rápido ali a atacar a bola naquele sprint curto, fez um cabeceamento muito, muito forte, que Vaná ainda conseguiu desviar com a mão, mas a verdade é que desviou a bola com a mão para a sua própria cabeça e acabou ela por ir para dentro da baliza. Gol de Gabriel. 3-2, vitória do Benfica, que repete o resultado que o Benfica já tinha conseguido nas últimas 2 partidas em casa. O Benfica está a começar a dar mostras de algum sofrimento em termos defensivos, de permitir algumas transições bem conseguidas às equipas adversárias. Portanto, já tinha ganho por 3-2 ao Rio Ave para a Taça, ganhou por 3-2 à Belenenses Stade para o campeonato e agora outra vez 3-2 ao Futebol Clube Famalicão para a Taça. Portanto, algo a rever em termos de equilíbrio defensivo por parte do Benfica, sobretudo da definição daquilo que são os momentos de pressão e aquilo que são os momentos de recuar para uma estrutura defensiva mais organizada, a organização defensiva, portanto. Ora bem, este resultado deixa Bruno Lage na dúvida, com certeza, relativamente àquilo que vai fazer para a semana no jogo, que é já na terça-feira. O Benfica agora tem o Futebol Clube do Porto no Dragão no sábado e depois, domingo, segunda, terça, são 3 dias apenas para repousar até ao jogo que vai ser decisivo em Famalicão. O Benfica até pode, de facto, dar-se ao luxo de empatar, não precisa de ganhar, mas uma derrota em que marque um golo ou em que marque nenhum golo, uma derrota por um golo de diferença, se perder por 1-0, se perder por 2-1, não lhe chega, porque o Famalicão fez 2 golos no Estádio da Luz. Portanto, acaba por ser um resultado que não é maravilhoso, mas que acabou por premiar a tal estratégia de gestão moderada que Bruno Lage fez do seu plantel para a partida contra o Futebol Clube Famalicão, um adversário que, já o tinha dito, era superior àquele que o Futebol Clube Porto tinha de defrontar pouco depois. E entrando naquilo que foi o jogo do Fontelo, um jogo completamente diferente desse ponto de vista. Para já, pareceu-me que o relevado estava complicado. Os passos, ora saíam muito curtos, ora saíam muito longos. Dá-me a ideia que havia ali alguma dificuldade dos jogadores para jogarem com o relevado. Tem chovido, provavelmente estaria demasiada umidade. E parece-me que isso foi uma condicionante para o jogo menos conseguido de parte a parte. Melhor ainda assim os jogadores do Famalicão, do Académico de Viseu, sempre capazes de sair em transição ofensiva e de explorar o espaço que o Porto ia deixando entre os laterais e os alas, porque era aí que geralmente aparecia esse espaço, aproveitando muito bem as faixas laterais. A equipa do Académico de Viseu, sobretudo através de João Mário, era capaz de criar alguns problemas à organização defensiva do Futebol Clube do Porto. Ora, aquilo que aconteceu foi que Sérgio Conceição também foi um bocadinho mais drástico na forma como rodou a equipe. Eu também já tinha previsto que isso poderia vir a acontecer por 2 razões. Porque o Académico de Viseu é uma equipa de segundo escalão, portanto, à partida não tão forte quanto o Famalicão, que está ali a lutar pelo 3º lugar na primeira divisão. E também
porque o Futebol Clube do Porto, ao contrário do Benfica, tem a segunda mão para a semana em casa. Ora, isso permite-lhe também recuperar, ou permitir-lhe recuperar de um resultado menos positivo, como foi aquele que acabou por ter na partida de ontem. E, portanto, Sérgio Conceição acabou por manter apenas 3 jogadores daquele que tem sido mais normalmente o seu 11 base. E foram eles quem? Ora bem, jogou Mbemba na estrutura defensiva, jogou Luís Dias e jogou Marega. Ora bem, estes 3 foram depois rodeados de uma série de elementos que têm sido menos utilizados, enquanto da parte do Académico de Viseu a equipa aparecia com base naquilo que são os seus argumentos fundamentais. Se quisermos olhar para a equipa do Porto de outra forma e olhar apenas para aqueles que foram titulares ontem e tinham sido titulares também em Setúbal, onde não tinha jogado, por exemplo, o Marega, a ideia é a mesma. Mantiveram-se 3 jogadores do 11 que tinha jogado em Setúbal contra o Vitória, porque Manafá repetiu a titularidade. Portanto, uma equipa muito, muito alternativa, onde o principal destaque foi mesmo a atuação dos 2 médios, Romário Baró e, sobretudo, Vítor Ferreira. Excelente jogo de Vítor Ferreira, um médio criativo, não muito imponente do ponto de vista físico, mas ainda assim a marcar a diferença numa equipa pouco imaginativa, pouco assertiva e com pouca vontade, parece-me a mim, de se cansar muito ou de mostrarem os jogadores que têm sido menos utilizados condições para virem a ser mais vezes chamados por Sérgio Conceição ao 11 titular. Ainda assim, o Porto foi gerindo o jogo. É verdade que não permitiu muitas oportunidades ao adversário, mas já se sabe que esta equipa do Académico de Viseu não marca muitos golos, também não sofre muitos. E, portanto, a partir do momento em que o Porto faz um golo, excelente passe de Vítor Ferreira para a finalização de Zé Luís, parecia que o jogo estava mais ou menos arrematado, só que não foi assim, até final, ainda num cruzamento de Kelvin, cabeceamento de João Mário e o Académico a conseguir o empate, que acaba por premiar o pundonor, o esforço, a dedicação de todos estes jogadores, para quem jogar contra uma equipa como o Futebol Clube do Porto, e aqui interessa pouco se o Porto trazia o 11 titular ou não, mas jogar contra o Futebol Clube do Porto acaba por não ser uma coisa que aconteça com muita frequência ou que aconteça todos os dias. Perante este cenário, o que é que acontece agora à equipa do Futebol Clube do Porto? Ora bem, não terá sido bom em termos de moral para o clássico que aí vem. E eu acho que essa é a questão fundamental. Eu acho que o Porto tem agora, ainda assim, 4 dias para preparar o clássico com o Benfica. Um clássico onde para o Futebol Clube do Porto só há um resultado que interessa, que é a vitória. O Porto está a 7 pontos do Benfica no campeonato. Precisa de somar 3 pontos e, mais do que isso, ou tanto quanto isso, de impedir o Benfica de os somar para se colocar a 4, que é, assim, uma distância um bocadinho mais gerível em termos de lutar pelo título, mas para isso, com certeza, quereria chegar Sérgio Conceição ao jogo com a equipa mais moralizada, na sequência de uma exibição retumbante, como foi, por exemplo, aquela que a equipa conseguiu em Setúbal no passado sábado. Ora, portanto, este jogo só veio mesmo atrapalhar. Contra o Benfica, naturalmente, vai haver muitas alterações no 11, vai aparecer o Porto com o 11 mais habitual, e eu, acerca dos 11 para o Clássico, ainda falarei ou na edição de amanhã, ou, em princípio, até será isso que vai acontecer na edição de sexta-feira, do Futebol de Verdade. Mas a questão que se coloca aqui é a de perceber que sequelas é que isto pode deixar e se depois o Porto vai precisar ou não de recorrer aos mesmos jogadores para a segunda mão da meia-final contra o Académico de Viseu. Ainda assim, apesar de ir com um empate, enquanto o Benfica vai com vitória, parece-me que o Futebol Clube do Porto vai ter uma segunda mão mais tranquila do que o Benfica. Porquê? Porque joga em casa, porque o adversário já fez aquilo que quereria fazer. Não é aconselhável, ainda assim, é que a Sérgio Conceição volta a fazer o mesmo que fez na partida de ontem, que é deixar de lado a esmagadora maioria, mais de 80% dos seus titulares, porque isso acaba por não ser benéfico nem para o espetáculo, nem para aquilo que são as aspirações do Porto. Porque se o jogo se vai arrastando no 0-0, pode até, inclusive, vir a acontecer ali alguma surpresa, porque já se sabe, as equipas de segunda Liga são de segunda Liga, mas não são. Na segunda Liga já se joga bom futebol e já há equipas muito bem preparadas, e este Académico de Viseu, sobretudo do ponto de vista defensivo, parece ser uma delas. Parênteses final acerca dos jogos de ontem, para falar de arbitragem. Ora bem, já sei que é sempre um assunto que, quando eu escrevo sobre os jogos, quando aparecem as notícias relativas aos jogos, é sempre algo que todos vocês, ou que muitos de vocês, aparecem a comentar, e há 2 lances, basicamente, nos jogos de ontem, que merecem ser aqui comentados. Não há dúvida nenhuma no penalti assinalado a favor do Benfica. Há dúvidas, sim, relativamente a uma sanção disciplinar que poderia ter afetado Gabriel a meio da segunda parte da partida do Benfica
Benfica com o Futebol Clube Famalicão. A mim parece-me que é mais lance para amarelo do que para vermelho. Mas ainda assim, faltou ali pelo menos um cartão amarelo a Gabriel naquela altura em que pisou a perna de Fábio Martins e, sobretudo, fico meio, tal como Sérgio Conceição, fico meio incrédulo com as razões que levaram o árbitro de campo e, sobretudo, o VAR a não assinalar a grande penalidade de Luizinho sobre Corona ao minuto 90 do Académico de Futebol Clube do Porto. Parece-me que sim, que é Corona quem vai claramente para a área à procura de ser rasteirado, mas a verdade é que foi. A verdade é que o pé do Luizinho vai lá, não acerta na bola, acerta no adversário e, portanto, era a grande penalidade e teria que ser marcada, quer seja no minuto 90, quer seja no minuto 40, ou quer seja em que altura do jogo for. Porque as grandes penalidades têm que ser marcadas. E aquela, a mim, não me deixou dúvidas de qualquer espécie. Era mesmo penalti. Poderia ser, para o Porto, a diferença entre ganhar o jogo ou empatá-lo, embora o Porto nos penaltis também não tenha sido, ultimamente, uma equipa particularmente feliz e eficaz. Mas isso já é outra questão que não tem a ver com aquilo que os árbitros têm de fazer ou não. Muito bem, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade. Quero só lembrar-vos que ainda têm mais um minutinho ou dois para deixar perguntas, caso estejam interessados em fazê-lo, porque daqui a 5, 7, 8 minutos vou estar no antoniotadeia.com para responder às melhores perguntas que tiverem sido deixadas durante esta emissão em direto do Futebol de Verdade e podem fazê-lo nas caixas de comentários, tanto do Facebook, como do YouTube, como do Instagram. Já agora, aproveito para vos pedir também que coloquem o vosso like, que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade e que, mesmo que não tenham perguntas para fazer, que a comentem, porque isso é uma ajuda em termos de algoritmo das redes sociais e permite que esta emissão seja vista por mais gente. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no antoniotadeia.com. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.